Então, gente, o terceiro tópico da apostila do segundo ano de História vai então encerrar esse recorte histórico que iniciou lá com a Revolução Industrial e passou ali pelo período das grandes guerras mundiais. Ele começa lá na página 101 da apostila de vocês, falando então deste cenário que resulta da Segunda Guerra Mundial. Agora nós temos um mundo dividido entre capitalismo e socialismo, blocos formados, no cenário político-econômico resultante da Segunda Guerra Mundial. Então é preciso entender que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, agora com a bomba atômica que causou um profundo susto, um profundo medo em relação ao poder de destruição, e com a posição econômica privilegiada, começa a criar uma rivalidade econômica contra a União Soviética Socialista, e essa rivalidade política, ideária, econômica, coloca o mundo novamente em tensão, porque haveria o medo de agora as duas maiores potências que surgiram após a Segunda Guerra Mundial entrarem em choque e provocarem o que talvez seria uma terceira guerra mundial. Vejam bem, a Primeira Guerra Mundial fica mal resolvida e resulta na Segunda Guerra Mundial. Então agora era preciso resolver o cenário da Segunda Guerra Mundial para evitar a Terceira Guerra Mundial. E esse cenário fica na disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que durante a Segunda Guerra Mundial se alinharam contra o regime nazista de Adolf Hitler e contra o regime fascista do Mussolini. Então, como os dois fizeram parte do eixo que venceu a Segunda Guerra Mundial, os dois passaram a disputar entre si o controle do território, o controle até mesmo político e econômico das regiões vencidas, dominadas durante a Segunda Guerra Mundial. Esse período que vai durar dos anos 45, no final da Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 90, vai ficar conhecido então como a Guerra Fria. Por que a Guerra Fria? Nós estamos falando de um período onde há uma disputa econômica, mas que nunca chegou a acontecer de forma efetiva, de forma bélica entre esses dois países. Então nunca houve uma guerra declarada entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, os dois inspiraram, por que não dizer patrocinaram, influenciaram todas as decisões sociopolíticas mundo afora durante esse período que dura aí mais ou menos 45 anos do fim da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90. Um dos maiores símbolos, dos maiores marcos deste período da Guerra Fria é a formação dos blocos econômicos. Então lá vale ressaltar a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e também vale ressaltar do outro lado, do lado socialista, liderados então pela União Soviética em reação à criação da OTAN, o Pacto de Varsóvia. Qual que era a ideia desses tratados? Se um país capitalista provocar um conflito dentro de um território socialista, os países socialistas formariam uma aliança contra os países capitalistas. A mesma coisa na criação da OTAN, que foi criada primeiro. Qualquer invasão de um país socialista ao território capitalista, nós vamos nos unir contra a ideia do socialismo. E aí ficou esse conflito de interesses durante esses 45 anos. O maior marco deste cenário
é a divisão do território alemão. A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, passa a ser controlada politicamente pelos países vitoriosos. O território ocidental da Alemanha passa a ser administrado e monitorado pelos países capitalistas. O território oriental da Alemanha passa a ser controlado e monitorado pelos países socialistas. A então capital da Alemanha, Berlim, que fica dentro do território socialista, também é dividida ao meio. E como o socialismo não queria que o povo por ele administrado tivesse contato com o território capitalista, cerca a parte da Berlim Oriental, então socialista, com a construção do famoso Muro de Berlim, que foi então destruído depois na reunificação da Alemanha em 1989, e se torna o principal marco deste período, então, que fica conhecido como Guerra Fria.